eu quero agradecer ao PROAC Editais, Artes Visuais, pela realização do projeto Vacuidade, aqui no MARP, em outubro de 2015. Esse é o trabalho, o projeto Vacuidade. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Hoje nós temos um encontro do grupo de estudos do MARP. A pauta de hoje é o nosso bate-papo com a Carolina Soares e o Jaime Laureano, convidados da Adriana Amaral, do projeto dela Vacuidade, que está aqui nessa sala. Obrigado pela presença de vocês três, principalmente dos dois, convidados da Adriana. Nós vamos começar a conversa aqui, depois a gente vai para outra sala, que aí fica mais confortável e a gente pode ter desdobramentos também dessa conversa, não só desse projeto aqui. Esse projeto é um projeto da Adriana, ela vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. Eu quero dizer que é um prazer, Adriana, ter você no museu e dizer aqui, assim, publicamente, que eu estou muito satisfeito dos seus dois projetos expostos aqui e destacar o seu profissionalismo e dedicação nesses projetos. Parabéns. Obrigada. Eu fico bem emocionada. Eu fico segurando para não chorar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer ao PROAC Editais, Artes Visuais, pela realização do projeto. Agradecer ao MARP e a todos os funcionários do MARP, a colaboração de todos os funcionários, gente, assim, nos mínimos detalhes, tudo que eu precisei, o pessoal me ajudava. É muito bacana estar aqui no MARP. Agradecer a presença da Carol e do Jaime, né, e terem aceitado o convite. Eles foram as primeiras pessoas que eu mostrei, assim, projetos primeiros. E quando eu resolvi fazer o projeto para o Editais, do PROAC, eu peguei e convidei o Jaime, né? A Carol foi convidada em primeiro lugar para fazer o Entradas, e depois ela passou a fazer parte do Vacuidade também. O projeto Vacuidade, né, o trabalho teve início em outubro de 2013. Ele é um desdobramento do projeto Dias e Noites, que foi um projeto que eu ocupei a casa, que eu morei por 40 anos com os meus pais. Os meus pais moraram nessa casa por 49 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar como monitora nesse projeto e um dia estava chovendo muito e eu subi para o quarto dos meus pais para ver a tempestade que estava acontecendo lá fora. Essas duas imagens são do quarto dos meus pais, a disposição é a mesma da casa. Eu também procurei criar um ambiente, né, escuro, porque onde eu estava fotografando estava mais escuro, por isso as paredes são pintadas e foi feita uma instalação. As janelas são do mesmo tamanho da casa. E por um momento, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá dentro, passou um pensamento na minha cabeça, que era assim, eu ainda estou presa aqui. Mas não só presa pela afeição, pelo que nós vivemos na casa, né, pelos sentimentos afetivos. Mas assim, eu percebo que nós vamos nos prendendo, nós vamos criando amarras próprias, sabe? Emaranhados familiares, e mesmo crenças, né? E esse projeto foi muito engraçado porque geralmente o artista ele anota a ideia, o pensamento que ele teve para depois realizar. E eu já fui lá embaixo, peguei a máquina fotográfica e já fiz as imagens. Foi um projeto que eu fiz poucas imagens, né? Eu tinha ele assim formatado na minha cabeça como um momento de um pensamento que eu tive naquela hora, tá? E depois outros pensamentos foram sendo agregados, como uma exposição, um projeto, ele é uma construção de pensamentos, né? Em janeiro de 2014 eu tive a oportunidade de conhecer um mosteiro budista e não me pergunte o que a monja falou antes e o que ela falou depois, eu não me lembro. Eu só me lembro dessa frase dela, vacuidade é o mínimo intervalo de tempo entre um pensamento e outro. Aí eu pensei, o título das imagens será Vacuidade. E aí a pesquisa continuou
eu fui fazendo a relação também do mínimo intervalo de tempo que nós temos entre uma inspiração e uma expiração. Também relacionei esse mínimo intervalo de tempo entre o clique da máquina fotográfica até nós vermos a imagem no visor, né? E agora, essas 3 semanas que abriu a exposição, eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas, os espectadores falam, né? E no dia do bate-papo, a Laura Godfrey falou uma coisa também, do mínimo intervalo de tempo entre uma onda e outra. Uma professora que esteve aqui com a escola, Colégio Auxiliadora, também falou o mínimo intervalo de tempo entre uma pergunta e uma resposta para uma criança. Então, outros assuntos, né, outras ideias foram também sendo agregadas ao trabalho. Essa questão de ficar presa, né, quando eu assisti também, esses últimos 6 meses, eu assisti bastante vídeos, li bastante coisas. Eu assisti um filme A Espera de Godot. Tem uma cena muito bacana, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse filme, né? Deveriam ver. Eles estão na estrada, esperando o Godot passar, e uma hora que um deles vira e fala assim, nossa, nós estamos presos aqui. Então, é sobre essas amarras que a gente vai criando, essas esperas que nós vamos criando, essas novas possibilidades que surgem, né, entre um pensamento e outro, o que há de invisível no visível. Então é sobre isso que eu falo nesse trabalho, que eu procuro discutir. Eu gostaria de ouvir vocês também, né, a impressão de vocês sobre o trabalho. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, assim, para mim é uma emoção compartilhada, porque eu conheci a Adriana muito por acaso, mas já talvez uns 3 anos. 5 anos já. 5 anos! A gente se conheceu muito por acaso, mas já, né, houve uma empatia, já houve todo um estreitamento de relação. É um trabalho que eu tento acompanhar já de algum tempo e de algum modo a gente vem dialogando, vem trocando e é sempre um entusiasmo ver, né, como que essa produção ela vai se desenvolvendo, vai ganhando força, né, de uma maneira que a gente, né, nem suspeita, né. Então é muito gratificante estar aqui hoje e a primeira vez que eu falo, né, com plateia sobre o trabalho da Adriana. Eu venho descrevendo, né, textos, mas nunca tive essa chance, né, de público debater sobre o trabalho. Então, assim, é um prazer ter vocês aqui para colaborar com essa discussão e também trazer, né, a gente está aqui junto, tentando também juntos compreender melhor essa produção. Quando a Adriana me convidou para falar sobre vacuidades, o primeiro aspecto que me veio logo assim, que me pegou muito de surpresa, foi o título da exposição. Eu nunca tinha escutado falar de vacuidade. E muito por acaso, assim, muita coincidência, um mês depois dela ter convidado e ter falado dessa vacuidade, a gente conversou, eu falei, mas Adriana, o que é a vacuidade? Por Skype, eu falei, mas o que é? Ela falou, não, eu vou falar, a gente vai conversando, vamos entender. Um mês depois, teve uma chance na minha vida, surgiu, de eu começar a participar, a frequentar um centro de estudo budista, Bodhisattva, que é um budismo tibetano, enfim. Claro que eu comecei isso há 4 meses atrás, eu ainda não tenho uma compreensão absoluta do que seria essa vacuidade, mas lá foi a primeira coisa que eu escutei falar, foi sobre vacuidade. O que eu falei, pronto, então estou no caminho certo para entender o trabalho da Adriana, né? E quando eu comecei a tentar compreender o que seria a vacuidade, é um grupo de estudo, né? Então, entre pessoas, a total liberdade, estamos todos ali tentando compreender, não tem nenhum rigor. Então, assim, a primeira
primeira noção que foi colocada é de uma ideia de uma mente liberta. E essa mente liberta é uma mente que se livra exatamente dessas amarras as quais a Adriana estava aqui colocando. É uma mente que consegue entender que a própria mente, ela constrói tudo que se passa nela, são meras imagens. Então, à medida que você consegue entender que a mente, que tudo que está na nossa mente é uma construção, né, você se liberta de uma série de coisas que a gente cria, né? Então, e aí nesse grupo, né, teve um determinado dia que a pessoa trouxe como exemplo uma fotografia. Ela dizia assim, né, olha, quando a gente está, vamos supor, a gente pega uma foto de família, ou de um filho, ou de um namorado, ou de uma pessoa que você tem uma relação afetiva muito forte. Aquela imagem significa para você um monte, né? Ela traz para você uma série de relações afetivas, de relações... se você pega uma imagem qualquer de alguma outra pessoa, talvez aquela outra imagem não vai te dizer absolutamente nada. Ou talvez, um outro exemplo, assim, você tem um namorado que você ama, e aquele momento, aquela imagem representa o seu universo. Aí, pouco tempo depois, você, né, acaba o relacionamento e aquela imagem, aquela mesma imagem que em determinado momento significou seu, né, seu universo, de repente ela perde total, ela fica esvaziada. Ou seja, você começa a se dar conta que a sua relação com o mundo, ela é atravessada por uma série de construções mentais que à medida que a gente vai se desenvolvendo, você vai, né, fazendo disso o seu próprio contexto mental. Quando trouxe esse exemplo da imagem, aí foi quando eu comecei a tentar mesmo, né, a entender o trabalho da Adriana. E aí eu voltei a olhar as imagens. E é muito curioso porque elas são imagens, né, como a gente estava aqui observando, elas são imagens que de alguma forma elas transgridem uma série de coisas do que a gente espera como imagem fotográfica. O que a gente imagina sempre como imagem fotográfica? Uma paisagem, algo que traga uma grandiosidade, ou talvez que enfatize um aspecto. Ou seja, as imagens da Adriana, você vê de fundo uma vegetação, elas são esbarradas, não tem uma perspectiva, o que também você imagina que a janela vai trazer, né? Você imagina que a janela vai te levar a uma perspectiva exterior de uma paisagem ou o que seja. Ou seja, a imagem da Adriana, seu olhar esbarra num grid, que é o grid da própria janela, e é um grid que ela não ameniza, né? Ela enfatiza, ela marca a imagem de forma determinante. Ela não tem essa perspectiva, ou seja, você olha para o grid e no fundo tem essa vegetação verde, e você pergunta, tá, e aí? Assim, a primeira pergunta, aí eu fui olhar novamente, aí eu falei, Adriana, eu preciso ir no laboratório, porque as imagens ainda estavam em São Paulo, eu falei, eu preciso ver essas imagens. Aí eu fui no laboratório, quando eu olhei, eu fiquei chocada, eu falei, pô, elas são enormes, super bem feitas, né? E elas trazem eu fiquei extremamente inquieta quando eu vi as imagens, porque de alguma forma essas imagens me colocaram um problema, falando, tá, o que é isso que eu vejo? E o que a Adriana
quer, ao me apresentar, essas imagens às quais eu não tenho acesso. É como se essas imagens, esse grid, de alguma forma, ele me negasse um acesso. Mas que acesso a quê? Né? Ao que essas imagens elas são impeditivas, em qual sentido? Né? E sempre nessa expectativa, porque a fotografia traz isso muito forte, né? Do referente, do significante, do significado, de toda uma construção, até mesmo se você for ver por toda a história da fotografia, ela é muito calcada em cima de técnicas, então, de formas de luz, de ângulo, de perspectivas, de construções, né, da imagem, que isso, de alguma forma, não está presente no trabalho da Adriana. Né? São janelas fechadas, que traz fortemente a presença de um grid que não... E ela tem um outro aspecto que ainda me deixou muito inquieta. É um aspecto que a Adriana ela faz questão de manter, eu acho que como ela diz, era um dia chuvoso, o vidro está meio embaçado, né? Tem um embaçamento do vidro, tem um certo ruído que a Adriana, ela poderia, isso que eu fiquei pensando, ela poderia ter aberto essa janela e poderia ter feito uma grande imagem onírica de um jardim meio fantasioso, né? Talvez esse dia chuvoso, ter criado uma espécie de uma ficção, mas ela não faz isso. E o embaçamento, ele atribui à imagem em certa medida, um aspecto de uma realidade, de algo que ela poderia ter corrigido, mas que ela não corrigiu porque ela não viu aquele embaçamento como um defeito ou como uma falha. Ela viu aquilo como talvez algo que te remeta a uma realidade daquele momento em que ela estava presente diante daquela imagem. Então eu comecei a tentar pensar o que seria então essa imagem, né, nesse aspecto? E daí foi quando eu comecei a resgatar o conceito de vacuidade e pensar o seguinte, então se vacuidade, se a gente tentar pensar, né, porque eu pelo menos ainda estou longe de ser um ser iluminado e mentalmente livre, né? Mas tentando imaginar que talvez, né, um grande mestre tenha alcançado um estado de vacuidade e ele tenha essa mente livre dessas amarras, talvez o que a Adriana está colocando para a gente é aquilo que talvez que o Roland Barthes vai falar na Câmara Clara, por exemplo. O Roland Barthes, ele está diante da foto da mãe, mas a mãe morreu. E é uma foto que ele não mostra pra gente. E ele não mostra a foto. Ele fala quase o livro inteiro dessa fotografia e ele não mostra. E ele fala que ele não vai mostrar a fotografia para nós. E tem uma hora, eu até posso depois falar a página, eu trouxe o livro. Tem uma hora que ele se debate, ele fala assim, mas essa não é minha mãe. Por que eu tô tão emocionado, tô com todos esses sentimentos? Porque essa não é minha mãe. Essa aqui é uma imagem, isso é uma fotografia. Ah, mas aí ele recua, ele fala assim, não, mas é minha mãe, eu tô vendo essa imagem da minha mãe. Não, mas minha mãe não é mais essa. Ela não é, ela já, né, talvez a mãe fosse mais nova do que quando faleceu. Então, ele se coloca exatamente diante desse dilema que qual é a grande constatação? De que a imagem fotográfica, assim como a nossa mente, ela é um mero construto. Ela é um mero mecanismo de elaboração discursiva. Aquele ser que a gente vê não é o nosso ser ontológico, não é um ser, ele é uma imagem. Né? A imagem que a gente carrega na nossa carteira ou, né, que está no nosso Facebook, ela é uma imagem
imagem, ela não é, ela é tão simbólica quanto tudo aquilo que a gente cria. Porque se a gente quiser pensar todos os nossos sofrimentos, nossos grandes, às vezes, passado um tempo, a gente nem sofre mais tanto por aquilo que a gente sofria, né? Passado um tempo, a gente... E que bom, né? Que bom que a gente tem essa impermanência, que a gente consegue superar uma série de sofrimentos e coisas. E aí eu volto para um outro lugar que, né, que a Adriana mencionou também, que um aspecto que sempre me chamou muita atenção no trabalho, na pesquisa da Adriana, e que eu acho muito genuíno e muito parte da produção dela, é que ela traz sempre um dado muito biográfico para o trabalho. Eu nunca, assim, todos os trabalhos, né, que eu acompanho da Adriana, nem que depois eles ganhem uma outra dimensão, mas eles surgem de uma questão sempre muito pessoal dela, de uma relação dela com algum aspecto. E eu acho que nesse trabalho isso fica ainda mais forte, porque é a casa em que ela viveu 40 anos, em que ela, todas essas construções de vidas tão presentes. A gente sabe assim quanto que o lugar da casa é um lugar simbólico, né? Que é um lugar dos afetos, é um lugar das construções familiares, é um lugar onde, né, a gente cria uma certa espécie de pertencimento ao mundo, é o nosso lugar seguro, né? Então é parte de todo esse arcabouço, né, que a gente constrói. Então a nossa casa é a nossa casa, né? Então você sair desse lugar é também um processo, né, de rompimento, de desconstrução, de reinventar outra perspectiva de vida, de outro ser, né? Às vezes tem... eu nasci em Manaus, me criei no Ceará e hoje eu moro em São Paulo. Então, assim, se eu pensar as vezes que eu precisei me reinventar, romper, é absurdo, é super sofrido, né? E depois você diz, tudo bem, né? Passa, né? Mas aí eu fico pensando exatamente isso no trabalho da Adriana. Quando eu junto esses três aspectos, o lugar do íntimo, do familiar, dessa ruptura, o lugar dessa tentativa de você, né, da vacuidade, de você se livrar dessas construções mentais, da possibilidade de você ter desses construtos, dessas amarras. E quando você pensa que a imagem fotográfica é um lugar por excelência em que junta esses dois aspectos, tanto do afetuoso, né, quanto de todas essas construções, né, mentais, dessas construções simbólicas, e aí eu olho para as janelas e olho, poxa, né, é como se eu conseguisse, então, a partir de então, olhar para essas janelas e falar assim, olha, esse grid é o grid exatamente de tentar perceber todas as questões que atravessam essas mudanças, essas desconstruções, como falar, olha, é mera construção, a realidade é essa, acabou, agora não é mais minha casa, isso é só uma fotografia, isso não é para ser o belo, não é porque não é mais parte, né? Eu já estou entendendo que isso é uma construção. E tem uma série, se a gente quiser, assim, aí, quando a gente chegou aqui, a gente não sabia exatamente como estava a montagem das duas exposições. E aí eu nunca tinha visto, eu escrevi sobre esse trabalho, né, das entradas, dessas portas, eu nunca tinha visto as portas impressas. E para mim foi assim incrível estar aqui, ver a materialidade, ver a escala dessas portas, ver essas decisões que a Adriana tomou de não colocar vidro, né, de trazer essas portas quase como uma realidade. Eu acho que assim, eu não estava muito preparada para fazer essas relações, mas é muito relacionado, né?
tanto ali o impedimento, as portas fechadas, esse acesso negado, a mesma intimidade, né? A mesma forma de entender, olha, é tão construção quanto, né? É tão simbólico quanto. Talvez já assim, pensando para encerrar, eu acho que o trabalho da Adriana, ele fala assim, ele surge muito em do seu início, na sua primeira pesquisa, de um lugar muito dessa intimidade, mas ele acaba por te levar, no meu caso, ele foi muito, muito importante para eu pensar a partir da própria teoria da fotografia. Pensar, principalmente a partir do Roland Barthes, pensar assim, olha, do indicial, da construção discursiva, da gente um pouco também pensar a fotografia a partir de um outro ponto de vista, que não só daquele assim, da fotografia que se tenta forjar uma grande, enfim, ficção, mas ela trazer a fotografia como imagem, como construto. Então, queria deixar aqui, queria saber como vocês também perceberam, a gente poder, enfim, a ideia era um pouco trazer algum desses aspectos para a gente, enfim, depois conversar um pouco mais. A primeira vez que eu conversei com a Carol, assim, antes dela escrever o texto, né, nós conversamos por Skype. A Carol não sabia o que ela ia escrever, né, e eu percebi assim, putz, vai ser super difícil para a Carol escrever o texto, porque para mim também era muito difícil transmitir para as pessoas o que eu vivi aquele momento, que foi aquela hora, entendeu? E dali eu comecei a fazer construção, não construção, mas assim, ruminar, né? Eu acho que a palavra mais certa é ruminar. É ruminar tudo que eu já tinha vivido e transformar aquilo numa coisa boa, né? Porque é assim que o ruminante faz. Ele pega aquela celulose, aquela lignina e transforma numa coisa boa, entendeu? Então, tudo que eu vivi ali, na casa, as minhas experiências, né? Tem até uma questão assim de desorientação, de você estar de frente para aquela janela e você está desorientado, né? Assim, essa experiência de você não saber o que está diante de você e o que não está, né? Então, eu sabia que era difícil, sabe, gente? Mas aí, quando ela me mandou o texto, falei, gente, ela captou tudo que eu queria mesmo, tudo que eu estava pensando, sabe? Eu achei assim que o texto veio. Então, assim, aí eu falei, nossa, que bacana, né? E que fantástico ter essa tecnologia hoje, né? Porque a gente ficou no Skype, uma de frente para outra, conversando, sabe? E eu tentando falar para ela o que eu tinha vivido. E foi assim, uma pena também, porque eu não consegui vir visitar dias e noites, né? Que tinha acontecido anteriormente. Tinha já toda essa relação com a casa. Eu vi ali em conversas com a Adriana já toda essa inquietação também muito pessoal de tentar se livrar dessas amarras, de certos aspectos, mas também não consegui alcançar muito bem por conta de não ter visitado a exposição, de não entender muito bem o que ela colocava, dizendo, olha, ali eu ocupei de tal modo, ali eu tentei manter a casa como estava, então ela descrevia. Eu não tinha muito essa noção. E aí, quando, talvez para mim, talvez fosse isso. Embora eu não tenha visitado a exposição, quando eu vi essas imagens, eu fui ver no laboratório, né, assim, naquele lugar, enfim, né, super cheio de ruídos, não via assim na parede. Para mim, ela foi quase uma espécie de uma síntese. É como se ela tivesse conseguido se livrado das amarras dela, sabe? Quase como, talvez assim, o dias e noite ela ainda tivesse toda ali na casa, né? Em volta de todo aquele mobiliário, em volta de toda ainda as perspectivas familiares, né? Tendo que ainda lidar com a série de... E aí, para mim, é quase como um apaziguamento, falado assim, eu olhei nessa janela e quando ela diz assim que foi instantâneo, eu peguei a câmera, fotografei, eu acho que
menos pensar, quase assim, a gente poderia pensar, mas que genialidade. Eu acho que mais do que pensar assim, num grande insight, eu acho que foi quase um processo quase natural de um apaziguamento, de uma síntese, talvez de uma questão que ela vinha ruminando há muito tempo, né? E que ela transporta isso para a imagem fotográfica de uma maneira muito singular, porque ela traz para a imagem fotográfica desmistificando a própria imagem fotográfica, né? Trazendo para a imagem fotográfica uma realidade que é muito transgride de alguma forma muito dos códigos que a gente está acostumado a olhar, né? Com os quais a gente está acostumado a olhar, né? Talvez assim, né? Até mesmo aqui as portas, as entradas, as pessoas chegarem e falar assim, mas poxa, por que ela fotografa portas, né? Fechadas? É uma questão que a gente coloca, né? E ela está aqui para responder. Eu também não vou responder por ela, não. Ela depois responde. Vou passar para o Jaime a palavra. Boa noite, sou Jaime Laureano. Quero agradecer a Adriana por essa oportunidade de a gente pensar junto, né? Acho que o bom de arte é a gente poder pensar junto, né? Não ter resposta, ter mais incertezas. Então acho que a gente está partilhando aqui, né, as nossas incertezas a partir do olhar que a Adriana nos dá com essa incrível exposição. A gente também se conheceu há cerca de um ano, né, Adriana? Um ano e meio, um ano né? e meio, Foi em janeiro, verdade, fevereiro janeiro de 2014. Também uma vez que eu vim aqui a trabalho, a gente conversou. E eu também vi as imagens a primeira vez no computador, né? A gente estava conversando, eu vi as imagens no computador. Eu lembro que tava um sol também. Eu tava tão cansado da viagem de São Paulo pra cá, tava um sol. E essas imagens me mostravam também uma coisa que deixava meio desse onírico, que já vinha com essa letargia do sol, assim, então ficava na minha cabeça. E quando ela veio, a gente falou de novo, foi julho desse ano, né, sobre o projeto? Primeiro nós nos falamos quando eu te convidei para participar do projeto, antes dele né? aprovado, Eu te falei, eu vou fazer o projeto e vou inscrever no PROAC. Foi em setembro, agosto de 2014. Você quer participar, né? Vamos fazer um debate? Né? Foi porque a gente também não tinha nada, né? Era só a vontade de... Eu acho que isso, dos convites genuínos nascem dessa vontade sem o objetivo, né? A gente tem uma vontade de partilhar algumas vontades sem muito bem se conhecer, mas por uma empatia, que eu acho que vem do espaço da afetividade, da intimidade, que é tão retratada nas fotografias da Adriana, é o retrato de como ela encara também a afetividade e a intimidade do lidar com o mundo. Eu acho que isso também é um dado muito importante no trabalho da Adriana. E assim como a Carol, eu também não sabia nada que era vacuidade. Você ainda foi estudar, eu não sabia. Eu fui tentar dar umas orelhadas, pesquisar, escutar algumas pessoas. E eu acho que com essa palavra aqui ela tem uma sonoridade, uma fonética meio esquisita também. Eu fiquei pensando em cidade, vacuidade, idade. Eu fiquei pensando em várias coisas e fui pensar, tentar entender esse lugar do vazio, o que é o vazio, né? Que pra mim o vazio é quando você se compreende vazio. Então ela é a ausência realmente desse construto, dessa construção. Mas que ela vem não de uma anestesia, e sim de uma própria compreensão que se alcançar o vazio não é chegar no vazio completo, nem nessa plenitude. É estar no espaço de uma nova construção. E eu acho que isso está muito presente nos trabalhos anteriores da Adriana e muito mais presente nessas fotografias apresentadas em vacuidade. Porque você encontra ali não um vazio completo, que é um vazio que está preenchido, é um vazio que tem imagem, é um vazio que tem memória, é um vazio que tem o próprio aparelho, né? Então se a gente falar de fotografia, ele é um vazio opaco, ao invés de ser um vazio transparente da janela, assim como a Carolina nos colocou no começo da sua fala. E eu fiquei pensando muito nesse vazio como um ponto e vírgula, não como um ponto de exclamação, nem uma outra pontuação que acaba a frase, sim um ponto e vírgula, que é uma reflexão sobre o próprio fazer artístico. Então é esse momento, ela fala, eu fiz uma fotografia, que foi uma das primeiras coisas que ela falou pra mim quando a gente conversou, eu fiz uma fotografia de um jeito que eu não faço as fotografias, que é pegar a câmera e fotografar, não ficar pensando sobre ela. Então ela não colocou um ponto e começou um novo trabalho, ela fez um ponto e vírgula
para fazer uma própria autorreflexão sobre o seu fazer artístico e, com isso, fazer uma reflexão sobre o próprio fazer fotografia. Então, ela sim, é uma fotografia que apresenta uma própria autorreflexão e uma discussão sobre essa imagem fotográfica, não como uma representação de uma paisagem, ou como uma representação do retrato. Deixa eu pensar, tecnicamente, ela é mal feita, bem feita, assim, porque ela tem a coisa de não ter, buscar a emulação, a simulação de um ponto de fuga, de uma perspectiva. Ela é opaca, ela é chapada, o grid nos coloca, parece que de frente a uma imagem montada digitalmente, ela não parece que é uma imagem captada em si, porque os pontos de fuga que teriam, que são os próprios grids, eles são chapados de preto por uma sobreexposição. Então, tecnicamente, está presente também esse momento de reflexão, essa vacuidade. Eu acho que de tirar o primeiro registro me remete também à história da fotografia, que são as histórias de tirar fotos de arquitetura, então, seja na discussão sobre o campo social das cidades e a construção desse a partir do campo fotográfico, como Cartier-Bresson e outros fotógrafos, que vão buscar num único clique a possibilidade de pensar a subjetivação das cidades. Desculpa se eu estiver falando rápido, alguém me corta, e também das digressões que eu vou voltar em alguns pontos. E eu, pensando nesse campo social da fotografia em paralelo com a arquitetura, eu acho muito sintomático ser janelas. E se a gente for pensar numa história da arquitetura, a partir desse recorte que é a janela por algum tempo foi o lugar de intermediário entre o espaço público e o espaço privado. Então, nas janelas aconteciam namoros, eram feitas trocas de mercadorias, fofocas, vários outros tipos de gracejos entre o espaço público e o espaço privado. Que é talvez pensar que a janela seria a mídia. Então, se pensar isso dentro da fotografia, a fotografia é essa janela, por ser uma mídia entre o que se vê e esse referente. Posso fazer um parênteses? Sim. Não, até pegando esse gancho da janela, né, que tinha me escapado, porque tem esse jargão, né, não sei se o termo seria bem esse, dentro da história da fotografia, que a fotografia seria a janela da alma, né? Que tem até o filme. Janela da alma, porque é aquele exatamente essa ponte, né? E mesmo toda a teoria fotográfica, né, com toda, né, quando a gente volta lá para o Renascimento, né, diz que ali foi o início com a câmera obscura, né, que a grande metáfora seria exatamente a metáfora da janela, né, então para a criação, ou seja, como que também é muito sintomática essa, né, muito forte essa ideia da janela para a gente pensar a historiografia da fotografia. Né? E pensando nesses contrapontos também de como hoje em dia a gente vive no império da arquitetura neoliberal e contemporânea, onde as janelas são trocadas por muros, por condomínios, por sistemas de controle, e tira todo o preceito do que seria essa janela para o modernismo, que é uma janela para o mundo mesmo, que é uma janela onde se pensa a comunização do espaço comum mesmo. Eu acho que as janelas que a Adriana nos traz, fotografadas, onde ela não mostra nada, ela é simplesmente um índice de uma janela que mostrou de alguma coisa. Para mim é o achatamento e um resumo não é a palavra certa, mas é uma síntese dessa historiografia das cidades, né, da arquitetura, onde a segurança, ora é você deixar aberta o seu mundo para fora, ora é trancar o seu mundo para dentro. Se formos pensar hoje nas janelas de prédios neoliberais comerciais, principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres, onde as janelas agora são espelhadas, então ela já não mais mostra e nem oblitera, ela mimetiza a própria paisagem a qual o prédio está inserido, fazendo com que aquele prédio se suma da sua própria paisagem. Então acho que pensar isso dentro da fotografia, que achata, entra num plano bidimensional, essa tridimensionalidade, esse autorreferente, é muito importante, pensando não só nesse seu trabalho que está aqui, mas no trabalho das portas e toda a sua produção. Para mim, você busca fazer esse jogo, esse play entre o que é dito, o que é não dito, o que é construído, o que é dado, o que a gente chama de realidade, o que a gente chama de ficção. E com isso é muito importante pensar que ele vem do primeiro momento da intimidade, como a Carol
bem disse pra gente, que se a gente olhar, a gente não fica muito claro se aquela situação foi uma situação extremamente construída ou se foi uma situação dada, qual é o lugar do corpo, né? Retomando que a arquitetura, em sua essência e no seu mínimo, é corpo, né? A arquitetura é a relação entre um corpo e um espaço. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. E essa coisa que você falou de eu ainda estou preso aqui me fez muito... Hoje, vendo aqui, me lembrou uma música do Nelson Gonçalves. Eu não sei Foi longe. eu não sei o nome da música, mas é que ele fala que naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Que a ausência nada mais é do que a presença dessa ausência, né? Que é a vacuidade, que é tornar a compreensão de um vazio. Então, olhando para as fotos da janela, você explicando pra gente hoje de tarde, retomando as nossas conversas, também tomando contato com as portas pela primeira vez nessa dimensão, dessa mimetização do que seria se tivesse as portas mesmo aqui. E veio muito esses versos de Nelson Gonçalves pensando que a gente sente saudade quando a gente vê, e retomando o Barthes, né? A gente sente saudade quando a gente vê a foto, porque a foto já não é mais a pessoa, ela é a ausência da própria pessoa. Então ali, para mim, já não é mais uma janela, e sim a ausência de possibilidade de termos tais tipos de intermediação entre o espaço público e o espaço privado. Como se a arquitetura e subjetividade não mais caminhassem juntas por si, como se elas fossem apartadas. Então a arquitetura já não é mais a subjetividade, e sim a sua própria ausência de subjetividade. E para encaminhar, acho que também a gente vem aqui para também jogar algumas perguntas para você responder e a gente também, todo mundo começar junto, porque como a gente disse, é uma conversa que a gente está tendo, a gente já tem há algum tempo. Eu acho que para mim foi bem feliz olhar hoje tudo montado, assim, é uma satisfação tão grande como se a gente tivesse montado junto, assim, a gente não acompanhou a montagem, mas como se tivesse, assim, ficou muito bom, me afetou bastante. Nada melhor uma palavra afetar do que nada uma palavra melhor de afetar do que quando a gente está falando do seu trabalho. E eu acho que por isso relacionar o budismo, a arquitetura e a fotografia é muito importante na interpretação que você traz para a gente do mundo, porque é como se cada instante fosse um único instante. Ele não quisesse perpetuar como a fotografia quer e nem fosse uma reminiscência de algo que a gente não viveu. Acho que se fosse pra gente tentar pensar, o que seria esse seu instante fotográfico, retomando um pensamento do... Como que chama o fotógrafo? Do Roland Barthes? Não, do Cartier-Bresson. O que é esse instante fotográfico que no momento dele é construído? Será que hoje em dia a gente pode falar com esse advento das novas tecnologias? Aqui a gente está com 3 aparatos tecnológicos filmando a gente por uma perpetuação. Então será que essa nossa própria fala não é um construto para se perpetuar e estar registrada? Porque quando a gente, enfim, tem todo esse aparato. Eu acho que a gente podia pensar muito por esse lado da fotografia como uma construtora e uma desconstrutora de aparelhos, pegando a questão do Flusser como o artista é o que programa o aparelho. Mas acho que o que me veio muito realmente pensando a vacuidade desde a primeira vez que a gente conversou foi essa coisa da arquitetura, da fotografia e a janela como uma possibilidade ou não de comunicação do espaço, mesmo pensando no modernismo. Acho que... não sei se eu fui muito claro ou se foi um pouco... Mas eu preparei uma fala, mas quando você vê a coisa pela primeira vez, dá uma mudada em tudo, deixa meio bagunçado. Então eu tentei trazer também essas minhas incertezas mais do que... A gente até conversou de tarde, né? Se a gente apresentaria uma fala toda fechada, com certezas analíticas, ou se a Adri também explicava totalmente o processo, ou se a gente deixaria também perguntas para partir do trabalho dela, cada um pensar a sua relação com a cidade, com as imagens técnicas, com esses espaços. Uma coisa que eu comentei hoje à tarde aqui foi que o museu é um lugar para diálogo, né? Então, não seria uma conversa só nós 4, né? Seria uma conversa entre todos nós, sabe? Da gente também ouvir de vocês perguntarem, falarem, colocarem, né? Porque a obra
não é mais minha, ela é do mundo, né? E o artista tem essa função pública, né? De falar, de mostrar o que ele pensa. Então ela não é mais minha, ela é de todo mundo. E essa questão da fotografia, uma coisa que eu me perguntava muito, quem me respondeu foi a Susan Sontag. Eu me perguntava por que eu fotografava, né? Por que eu gosto de fotografar, né? E também comecei a me perguntar o porquê que eu fotografo portas, objetos, né? Eu tenho aquele trabalho que você guarda tão bem guardado, que até esquece de que tem, os vasos, a casa. E eu, um dia pensando, eu falei, bom, eu fotografo coisas que são importantes para mim. E aí no livro da Susan, ela fala que fotografar é atribuir importância. Fotografar é você se relacionar, é você ter intimidade com o que você está fotografando. Então é muito louco assim como as questões foram aparecendo e os livros, os vídeos, os filmes foram me respondendo, tá? Como eu falei para vocês lá dentro do filme A Espera de Godot, para mim a parte mais importante é a hora que ele vira para o outro e fala, nós estamos presos aqui naquela estrada, sabe? Quer dizer, eles podiam ir para qualquer lugar, qualquer direção, norte, sul, leste, oeste. As minhas fotos lá da janela, elas não te dão direção, elas não te dão nenhum norte. Então você vai às portas, por exemplo, esse final de semana eu assisti um filme, Relatos Selvagens. As portas para mim, elas sempre tiveram essa questão de que o que nós devemos saber e não devemos saber. Do público e do privado, que também vem nas janelas, né? Os conchavos que são feitos atrás de portas. Nesse filme tem uma das histórias, é uma conversa de um pai de um adolescente mimado, que causa uma tragédia, um advogado, um investigador e um homem simples. Então, os acertos que estão sendo feitos ali, as cumplicidades, que isso, gente, fica atrás de portas, que nós nunca ficamos sabendo. Histórias familiares, cumplicidades, que a gente não fica sabendo. Então, é uma discussão forte que eu trago, sim, do que é privado e do que é público. Né? Eu falo de memórias, eu falo de histórias, de escolhas, de passagem, mas eu também trago esse assunto para vocês pensarem, refletirem, né? É muito curioso você trazer esse dado. Recentemente eu estava lendo, né, sobre as construções, né, o desenvolvimento da arquitetura e principalmente desses arquitetura de interiores, né, de casa, que há um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, as casas eram menos compartimentadas, né? Os ambientes eles eram mais compartilhados e muito com o surgimento da burguesia, né? Começam a surgir exatamente os ambientes cada vez mais compartimentados, cada vez mais fechados em si mesmos e as portas como isso, né? Como os anteparos que vão exatamente definir o que é possível ser apresentado em público, mesmo um público na sala de estar, você não faz aquilo que você faz no quarto, e no quarto você vai definindo as especificidades e funções dos ambientes, né, de comportamento, mesmo na intimidade, né? Então não é porque que eu tô num ambiente íntimo que eu vou andar sem roupa, ou, né, não é porque eu estou na intimidade que eu vou... Então vai sendo definido uma série, né, de relações, de limites, regras de postura, de conduta, de limites, né? E a porta, principalmente a porta frontal, né, aquilo que te dá acesso, ela demarca isso, né, de maneira, né, radical, né? Então é muito curioso. Agora, o que me chama também a atenção no seu trabalho é quando você fala assim, é atribuição de significado, eu entendo. Mas também é sempre esse impeditivo, né, Adriana? Assim, né? A janela, ela não te...
eu não consigo ver assim, não é aquela fotografia, né? A porta, não é aquela foto que você olha, uau, né? Que te remete a um lugar de imediato do afetivo, né? É quase um deslocamento desse lugar também, né? Você não faz isso de imediato, né? Não é uma... enfim, é muito curioso também, né? De pensar a partir dessa chave, né? Eu acho que foi uma chave, o Jaime, no modo de ver o trabalho da Adriana, inclusive, essa questão das portas que não estão mais lá, né? As portas que não servem mais para abrir, para se fechar, porque ela sempre falava muito sobre a paisagem e eu via sempre a porta. A paisagem atrás, ela nunca me foi atraente, né? Mas a porta que está no escuro, para mim, é o que sempre marcava. E também vendo aqui os dois trabalhos juntos, eu até comentei com ela, que é a questão, eles tentam mimetizar o objeto, ao mesmo tempo que negam ao observador confundir, né, a imagem com o objeto. Então tem tamanhos que mimetizam isso tudo, mas ela mantém batente, o piso, né, tanto lá quanto aqui, ela não se restringe ao objeto para deixá-lo a você confundir por completo. Ela sempre mostra que aquilo é uma imagem. Então essa ambiguidade, né, mimetiza o objeto pela própria dimensão que te lembra, pela questão de ser fotografia de um objeto, mas ao mesmo tempo te nega essa relação com o objeto, a mostrar detalhes que se expandem além, né? E aí, sobre outros que ela tem feito uma sequência nos últimos anos, de certa forma tem se dedicado à fotografia de objetos, né? De roupa, de uns pratos colocados na parede, de pequenos utensílios, objetos decorativos, né? Todos eles, ao mesmo tempo que ela se dedica a essa imagem, você percebe que o fotógrafo, o artista se dedicou, né, uma proximidade com ela não trabalha para a foto ficar aquela coisa deslumbrante, de te chamar a atenção pelo objeto em si, né? Então é algo que ao mesmo tempo que ele chama a atenção e causa um certo distanciamento. Eu acho que essa fala do Jaime me fez unir um pouco minha sensação de várias séries da Adriana. É uma presença e uma ausência, mas que vai além da fala do arte, como ausência de memória, né? É uma relação até estética mesmo, de objeto, da forma que fica a fotografia. Não é um trabalho na foto para te encantar, vamos dizer assim, né? Para te interessar, mas não para você sofrer um encantamento com aquele objeto. A mensagem está no meio do caminho. Talvez essa vacuidade. Eu acho que os trabalhos da Adriana que são anteriores, eles estão praticamente desdobramentos da mesma coisa, né? Você citou os pratos e tudo mais, que é esse afetivo com relação à casa dos pais, ou à casa dela, né? Então eu me lembro do trabalho premiado aqui no salão, que é a sala de jantar, e tem os outros, né? Uhum. Que é a própria casa, mas sempre essa questão do vazio, dessa ausência da Verdade, pessoa. Nunca tem uma pessoa, um isso mesmo, uma sente pseudo-presença com um significado, um símbolo de ausência, né? Eu acho que eu sinto muito aqui nessa sala, porque a janela ali faz essa relação dentro e fora, íntimo, né, o privado e o externo, mas ali também está um grande vazio aquela sala. Essa paisagem não remete a nada, é uma paisagem qualquer, então não é de um lugar específico, quer dizer, cada um vai se transportar para uma lembrança própria, né? Cada visitante acho que vai fazer a sua relação, como tudo na arte, mas eu acho que são desdobramentos. Quando você fez as fotos da casa, depois você expôs de novo pós o prêmio, que foram os vasos, que cofre, também assim, que era o cofre, os objetos que a mãe guardou sempre, mas nunca ninguém viu. Então, que tinha um peso também, uma densidade naquele escuro todo das imagens, e uma sedução grande, lá sim tinha uma sedução.
do brilho, do material. Da cor, que né? Era... O tafetal, o cristal. o cristal, que não era cristal. É cristal, é aquele bico de jaca. As flores são artificiais. Então tinha toda uma questão ali por trás também do falso, do verdadeiro, do que seduz e não seduz. Que mais? E depois esse trabalho, quer dizer, acho que são trabalhos que quase que se emendam. Ainda tem o afeto da casa que eu morei e eu não consigo, que é a vacuidade, não consigo me desvencilhar disso, mas acho que você está desvencilhando. E aí quando eu vejo as portas, né, elas se amarram, lógico, aqui é uma instalação, mas ao mesmo tempo são histórias individuais. A sala é um projeto, né? E aqui são vários lugares, memórias distintas, principalmente para você, que também essa questão do afeto vai acontecer. Eu vou não sei, em tal viagem, vi a porta, fotografei, ou a pessoa que eu conheço, né? Ou um acaso que vê uma porta. Mas tem essa questão da identificação, que eu achei bonito, acho que é o Jaime que falou, da fotografia. Não, você que falou da fotografia. A fotografia feita por você, na verdade, você está elevando aquilo que é destaque já para você, né? Eu estou elegendo coisas, o que é estou dando outro importante. Significado para aquilo. Estou ressignificando, né? E eu já estou fazendo uma escolha, né, a partir das minhas fotos, do que me agrada ou do que me incomoda, né? Tá tudo aí muito misturado também. Então aqui eu acho que já são histórias isoladas. Elas têm uma conversa, mas cada uma é uma, né? Fico olhando essa e falo, ela está invertida, ela está dentro. E tem outras que são externas, então também fico pensando nisso. Aquele trabalho dos objetos aí já foi uma parte, mas tinha também ainda muita relação com a memória, né? A memória da pessoa. Aquele trabalho foi feito também do desdobramento. O que você guarda, tão bem guardado que até esquece de que tem. Porque no projeto Dias e Noites, como eu recebi as pessoas, eu ouvi muitas histórias. Aí eu falei, gente, as pessoas devem guardar um objeto, né? Elas devem ter alguma coisa que elas guardam, né? E foi daí que surgiu. Mas foi interessante também que você registra, que eu acho que o Daria está falando também do valor da própria imagem, ou da sedução que ela tem, como eu apresento isso. Lá elas eram preto e branco, né? Então já era uma imagem, uma memória meio esmaecida, meio, né, apagada, então já está num outro campo, assim. E aí as pessoas construíam novas histórias, né, olhando para aquilo, porque não tinha as histórias, e nem de quem era o objeto. Não. Você criou uma relação que ficou com você, para o público já era uma outra coisa, né? Eu deixo eles, não sei se vocês conhecem, é um trabalho preto e branco que eu fiz, ele é pequenininho, 13x18, e é como se os objetos estivessem sumindo mesmo, sabe? Fica uma coisa éter, assim, eterificando, não sei se existe essa palavra, né? É bem assim para ir uma coisa fantasmagórica, para ir sumindo com o tempo. E quando eu apresentei, eu não coloco, como o Newton disse, eu não coloco a história nem de quem era. Mas aí foi muito engraçado, porque as pessoas se identificavam com os objetos, algumas tinham os objetos, né? Tinha um livro, Como Nascem os Bebês, né? Apareceu, a Jael tem o livro, né? Também. Então, é muito bacana, assim. Aí eu comecei a entrar no universo das pessoas, né? Assim, eu saí do meu para ir no universo das pessoas, ouvir as histórias das pessoas, dos objetos delas. Eu acho que tô aqui também, vou compartilhar pensamentos que estão vindo agora, assim. Acho que sim, a gente fala dos objetos, a gente está falando desse campo afetivo, mas eu acho que o que dá a virada no seu trabalho para a gente pensar ele como um objeto artístico é que esses objetos também refletem o próprio fazer fotográfico, né? Acho que em cada série de trabalhos, eu estou rememorando esses outros trabalhos aqui na cabeça, a gente pode discutir e pensar a historiografia da própria fotografia, né? De pensar talvez o que é essa sedução, né? O que é pensar esse tipo de fotografia, por que a utilização do preto e branco, esse feliz encontro aqui de não estar no papel fine art, de algodão, com vidro, nos leva direto a pensar que era para ser proposital isso de ser, parece um objeto, né? A gente parece que estamos de frente
com a própria porta por conta do brilho do papel fotográfico, que nos remete ao brilho da tinta. Então eu acho que a gente pode falar de afetividade também como índice, e o outro índice do seu trabalho é a autorreflexão sobre o seu processo e uma autorreflexão sobre o processo fotográfico, sobre o processo artístico, como cada trabalho seu nos aponta um determinado pensamento sobre o fazer fotográfico e o que é se prestar a fotografar em 2015, século XXI, com tantas possibilidades de produção de imagens técnicas. Né, só para não perder o gancho, né? Também outro aspecto, né? A partir disso que o Jaime está falando, desde a primeira vez que eu conversei com a Adriana, uma coisa me chamou muita atenção, assim, que ela dizia assim, eu sou meio autodidata, eu tenho essa formação, ficava buscando, eu tinha um grupo de estudo, vivia atrás dos fotógrafos aqui de Ribeirão para aprender, né? Mas ela olhava e dizia assim, essa imagem eu vou imprimir em papel tal, desse jeito, eu vou gastar todas as minhas economias, mas eu quero imprimir no laboratório tal, eu estou indo para São Paulo para fazer desse formato, né? Quer dizer, eu lembro do trabalho das geladeiras também. Ela realizou no Sesc, né? Também nesse formato mais instalativo, enfim. Ela tinha uma noção, a Adriana, ela sempre trouxe uma consciência, assim, uma espécie de uma noção da produção dela, do como ela quer expor, né? Eu acompanhei um pouco entradas, né? Ela queria desse jeito, ela queria essa escala, ela queria a escala da porta, ela queria assim, quer dizer, as janelas do mesmo jeito. Eu acho que desde o início ela já sabia que ela queria nesse formato, desse jeito. Então, isso também é muito legal da gente perceber também, né, de como que o trabalho do artista, ele não se forma só desse insight, né, que é esse grande momento que vai lá. Fotografar, todo mundo aqui fotografa, ainda mais hoje com celular, a gente é muito simples, né, mas tem um processo, tem um procedimento, tem um fazer aí que é o ruminar, né? Ruminar, né? Tem um momento de ruminação aí, de empenho, né? Nesse sentido, a gente estava até comentando hoje, né? De tarde, como é importante ver a realização do projeto aqui no Marp, né? Por uma artista que é da cidade, que foi atrás de fazer tudo, assim. Porque acho que isso também é um dado importante da gente falar, que a realização de um projeto se despende uma energia muito grande, ainda mais quando é um projeto teu, e ver que isso também não afetou a qualidade estética, técnica, conceitual do projeto, esse empenho de... Isso que você falou, né, Carol? De saber, já fotografar, trabalhar na ateliê, saber, eu vou expor esse trabalho, eu vou expor desse jeito, e eu vou conseguir um jeito de fazer do jeito que eu acho que tem que ser, e ir atrás disso, e buscar, e fazer as trocas. Acho que quando eu vim aqui a gente conversou bastante, com a Carol também foi, então a gente começou a construir, sabe, também, talvez essa exposição para além da qualidade que ela tem, que é incrível, for também uma forma de pensar possibilidades de se mostrar e de se fazer acontecer uma produção artística, que eu acho que isso vem muito claro nessa profissionalização que você fala do artista, de buscar se tornar uma profissionalização, é um trabalho, e como trabalho tem um empenho, né? É uma coisa que não é parece genial, que já tirei a fotografia sem pensar, mas tudo que teve antes de reflexão e de trabalho nas outras coisas faz com que quando a gente vai cada vez mais trabalhar do jeito mais... Não mais fácil, não sei se seria a palavra, mas a gente vai entendendo muito mais o nosso processo. A gente vai se entendendo como artista, a gente vai entendendo esse pensamento artístico, né? Porque a gente tem esse pensamento artístico. E é muito legal porque físico, tem o pensamento toda vez que a gente conversava, né? Eu hoje falava pra mim, manda pra gente, me manda um texto, me manda um filme que eu quero muito ver, pra gente poder continuar conversando. E é tão genuíno a fala da Adriana, não é uma fala de... Eu quero o seu conhecimento, eu quero que você me... Eu quero, sabe? Eu quero fazer, eu quero entender. Isso fica muito presente nos trabalhos, né? Nas mudanças. E por isso que ver o trabalho depois de 1 ano e meio de conversas, encontros, ele
traz uma coisa, isso que você disse, que é o artista que está lá trabalhando mesmo, Claro, né? Tem uma coisa importante, quando todas as fotografias elas têm que ser feito um tratamento, tá? Então eu trabalho com um rapaz já há 10 anos em São Paulo, ele até teve no dia da abertura, ele tinha um compromisso em São Carlos e veio no dia da abertura, foi muito bacana o Danilo ter vindo. E o Danilo já me conhece, né, há muito tempo, nós trabalhamos juntos e quando eu mandei as imagens do Vacuidade para ele fazer o tratamento, eu esqueci de falar, sabe, da questão do embaçamento do vidro, né? Ele tirou. Não. Eu mandei as imagens, aí depois de uns 3 dias, sabe assim, você acorda de madrugada, falei, cara, eu preciso avisar o Danilo que não é para tirar o embaçamento do vidro. Porque eles estão tratando e vai ver aquilo, né? E A gente acha um ruído, né? acha que é um ruído, aí eu liguei, né? De manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, Danilo, pelo amor de Deus, aquilo lá é do vidro. Não é para ser mexido, né? Porque tá ali, também é uma questão do tempo que passou, né? Não tá embaçado por causa da chuva. Se vocês forem ver, é pontual o embaçamento, aquela nebulosidade, né? Não é uma questão da chuva, tá úmido. Falei que lá é do vidro, não é para tirar aquilo, sabe? Então, aconteceu bastante coisa bacana nisso tudo. Assim, quando eu fui receber essas obras, primeiro que a Vacuidade ficou pronta antes, ficou pronta em maio, essas daqui ficaram prontas em setembro. E como o Jaime comentou, não foram feitas no papel algodão e o projeto inicial era para ser no papel algodão e como não tinha verba, foi uma readequação orçamentária que eu entrei com o pedido, eu precisei tirar o papel algodão e a primeira coisa que o Danilo falou para mim, não, vamos diminuir a porta. Eu falei, não, as portas desde o início elas têm 2,10, ninguém mexe nas portas, a gente tem que arrumar uma outra solução. Não vamos diminuir as portas. Aí a solução que eu tive também foi pensando, um dia eu falei, eu vou fazer um papel fotográfico e vou tirar o vidro. Lógico. Foram assim, foi com situações do percurso do projeto que chegaram nisso, que foi interessante. Mas que acabou que... Ganhando, Porque o projeto, quando eu entrei se com a reverteu Redeco- em algo muito positivo. É o que você falou, eu queria tanto fazer o projeto. Você escreveu pra mim, Carol, você não tá lembrada, mas em 2011 você escreveu o primeiro texto do Entradas. Foi, né? Foi. Em 2013, 2012 eu inscrevi o projeto. 2013 eu trabalhei na captação, 2014 eu consegui captar 22% do valor. Eu entrei com a readequação orçamentária, o projeto foi negado, eu tive 15 dias para entrar com recurso e nesses 15 dias, gente, 15 dias, a última data era 22 de dezembro para eu entrar com recurso. Era 22 de dezembro. Se vocês tiverem ideia do que foi, então eu tinha 15 dias para readequar de novo, porque ele foi totalmente negado. Eles me mandaram, foi negado porque por causa disso você cortou a oficina disso, tirou o seguro disso, tirou o catálogo, tirou as máquinas fotográficas da oficina, blá blá blá. Não tinha dinheiro. Não tinha. Só 22% só, né? Você tirou, descaracterizou o projeto. Eu falei, cara, então como que eu vou fazer? O Danilo corta. Não, cortar não vai cortar as portas. Mas eu acho que é bom para ver que com os 22% dá para fazer um bom trabalho. Foi feito. Né? Aí... Ainda bem que não gastou outro dinheiro. Aí eu Por falei, outro lado, é bacana. É bacana, né? Então, ver o que que eu é tô possível. contando tudo isso é a surpresa e a satisfação que eu tive quando eu vi as portas feitas no papel fotográfico, sem o vidro, Que deu um super resultado. que elas ficaram muito melhor do que eu estava imaginando e até sem o vidro, porque o vidro daria o reflexo e elas não teriam... Mas era museológico. Seria né? um outro anteparo, né? As Ah, portas. museológico. Esse aqui não tem essa largura do vidro museológico. Até tem, mas vai ver o preço. Então, olha, gente, foi fantástico. Na hora que eu cheguei lá para receber as obras, uma por uma, fazer o laudo técnico, eu fiquei surpresa como ficou bacana, sabe? E realmente como eu queria realizar o projeto. Isso é muito bom. Ir atrás, né, de fazer... Porque isso também é ser artista, né? É ir atrás da viabilização do seu próprio projeto, das suas ideias, porque ser artista não é simplesmente ter a ideia e executar ela fisicamente, mas é também criar
as suas fissuras para poder mostrar o trabalho, convidar pessoas para conversar sobre, que eu acho que isso E ter 2 projetos selecionados também, tão próximos do PROAC, que é bacana. Por ser de Ribeirão também, né, o interior está se colocando, é muito bacana. A gente estava comentando isso hoje de tarde, assim, como seria se esses 2 projetos fossem aprovados em São Paulo, numa cidade onde é pulverizada e não se tem essa possibilidade de entender o quão importante é estar indo atrás do dinheiro, né? O dinheiro para realizar suas coisas. Eu acho muito... Tomara que esse projeto seja um disparador para novos outros PROACs, Os artistas, de né, Ribeirão. irem atrás. Que é possível, né? Está aberto para todo mundo, o edital está lá, o dinheiro está lá, é a gente trabalhar. Mas sabe? difícil é achar um museu em São Paulo que queira um artista do interior. É. Para aprovação de um projeto do PROAC. Então a gente ainda vive esse problema. Então a Adriana conseguiu os projetos por ter o MARP quem é de São envolvido. Paulo, né? Não é simples você encontrar. Eu acho que esse é um dos grandes perrengues quando eu vejo os artistas. Você pode participar, eu estou atrás de um lugar para expor. Né? Você ter a carta de aceite não é tão bem simples, né? É difícil conseguir. Eu vejo mas que, para quem está aqui é muito mais. Eu bem não tenho difícil. muito essa. Mas imagino que sim, né? Não tem nenhum museu praticamente abre espaço. Vai pedir uma carta de anuência no Museu em São Paulo para um projeto de Ribeirão. Eu duvido que consiga. Eu quero ser surpreendido que alguém consiga. Nada. Sério, não consegue, é difícil. Você já vai entrar na agenda daquele espaço, é complicadíssimo isso. Aqui a Adriana também passou pela seletiva do programa de exposições. Aliás, essa exposição inteira é uma seleção de projetos. E a Adriana estava com os 2, mas dificilmente a nossa seletiva do programa de exposições falaria não para um projeto que já passou por uma seletiva no PROAC, que já é uma grande... Já passou pelo crivo, né? Sim, já é uma super dificuldade. Então já tinha meio caminho andado para estar dentro da exposição. E nessa data foram 2 exposições, primeiro semestre uma e agora essa. Essa se encaixa muito bem com os outros projetos. Então a conversa ficou bem bacana. Não, que isso também a gente também vem ressaltar, né? O quão fundamental ainda é a gente ter uma instituição como o MARP, né? Que vem mais uma vez só demonstrar uma política, né, de incentivo, de suporte que é de parabenizar, assim, né, nesse sentido, né, como política pública, né, no campo das artes, da cultura. Porque se pensa como um todo, né, a profissionalização no meio da arte como uma possibilidade de, não de uma pessoa poder mostrar, mas que aquela uma pessoa vai possibilitar outras pessoas de mostrarem, né? Eu acho que... que seja um incentivo. E pensar isso como aqui o MARP, né, Newton, dessa possibilidade também de possibilitar a profissionalização do circuito de arte de Ribeirão Preto, com essas aproximações com artistas do Brasil todo, né? Eu acho... E é um programa que é bem antigo, né? É um dos programas mais antigos de exposição do Brasil, né? 13 anos, não? Não, o SARP, o salão, né? O salão 40 anos. Eu acho que a relevância disso que a gente está vivenciando aqui hoje, num Brasil que cada vez mais é dificultoso se buscar dinheiro para a cultura, a gente tem que cada vez mais exaltar as possibilidades e conquistas, porque quando um conquista todo mundo, né? Eu acho que a gente pensando muito nessas exposições como isso, né? Uma conquista da Adriana, assim, que trabalhou muito, mas é uma conquista de espaço e de fissura para que todo mundo possa continuar conquistando junto. Mais uma vez, está de parabéns, Adriana. Obrigada. É bem bacana realizar. Bem bacana. E é fundamental, né? Você vê o trabalho exposto, né? Assim, é fundamental, tanto para o seu processo, né, de desenvolvimento
quanto até, né, pensar em projetos futuros, Esse né? tem itinerância, não é? Tem. Esse vai para... Esse agora, o ano que vem, nós escrevemos para Araraquara. Mas é certeza ainda? Não, entrou agora. Nesse projeto não, né? Tirou a itinerância. Esse tinha ou não? Esse tinha itinerância, mas não tinha verba, né? Ah, não, A mas verba- então não tem mais. Não, aí agora nós fizemos um outro projeto, até escrevemos hoje, saiu já o número lá. E agora a gente vai esperar ver se aprova, né? Para fazer captação e poder realizar em Araraquara. Fugindo um pouquinho do assunto, destacar também a importância do MARP no sentido de que saiu o resultado da Funarte, dos artistas inscritos para apoio na aquisição de obras para acervo de instituições brasileiras. O MARP foi contemplado Que legal. duas obras do Sérgio Romagnolo. Que legal. Parabéns, meu. Foi o projeto mais pontual, foi o do Sérgio lá no... Parabéns. Na cota de 100 mil. Não, já tinha saído, mas tinha prazo para recurso, então ninguém falou nada, então acho que tá certo. Mas a gente tinha 4 projetos inscritos. Legal. E infelizmente os outros não ganharam, mas o Sérgio conseguiu. Mas E é a importante, gente, porque é um dos prêmios mais importantes que... É o mais importante de aquisição, né? a gente conseguiu um ano passado, retrasado, com a Yuki. Ano passado, não foi? A gente já tinha conseguido um Funarte e agora de novo. Então, pela concorrência toda, a gente está assim, entre 4 só escolhidos, é bem bacana. Eu acho que vem muito reforçar essa importância, né, do trabalho que vocês desenvolvem, né? Ser contemplado. E de igual para igual com os museus de São Paulo, principalmente, né? Então é MARC, não me lembro os outros que ganharam os outros 2. Mas é interessante ver esse páreo, assim, né? Não, porque hoje a gente conversava muito sobre isso, né? A gente vive um momento super... Não vou dizer que é singular, porque a gente vive em altos e baixos, Idas né? e vindas. Idas e vindas nesse país, né? Então, não sei o quanto que esse momento é tão, né, economicamente pensando, o quanto que a gente vive um momento tão singular. Mas, de todo modo, o que é muito recorrente é que a arte e cultura depende desse financiamento do Estado, né? A gente é a fonte que nós temos de recurso, né? E pensar o quanto que esse recurso está cada vez sendo restringido, né? Está cada vez mais restrito, né? Quanto que essas políticas culturais elas não se renovam. Então, eu acho que tá aqui hoje também é muito emblemático nesse sentido de ver que de fato é um momento, não é, né, um momento qualquer, né? Você ser contemplado, você conseguir realizar um projeto, ainda está dentro desse contexto, assim, que é muito precário, é muito, né, custoso, demanda uma energia enorme, né? Como a própria Adriana sabe, né? De você ter que lidar com todas as instâncias, né? Então, de fato, é mérito, né? Eu brinco que ser artista administrar a crise, né, também. Aí não é atuação na ateliê, é ficar administrando a crise, que é isso. O orçamento que é cortado, a gráfica prolabore que não é a pago. gráfica que não entrega o negócio na data. Porque acho que também a gente tem que desmistificar, talvez seja também esses momentos de conversa pública, de desmistificar porque fica o todo fazer mundo do achando artista. que é maravilhoso, né? Mas não é bem assim. É penoso, né? é oneroso da construção, acho que... E também isso é importante quando a gente toca nesse assunto, como o Newton vem tocar, que o que ganhar um prêmio da Funarte junto, competindo com uma estrutura gigantesca, tá, é precário o MARC, mas tem uma estrutura gigantesca de equipe, o quão importante é para a cidade, eu acho que, de novo, volto a ressaltar, não só para o MARP ou para a sua administração, mas para a cidade, né? É uma coisa importante para todo mundo que trabalha com arte e cultura e está sediado e lotado na cidade, é uma coisa... que é penoso, né? Quem já escreveu um projeto sabe como é um dispêndio de energia e... Enfim, talvez... Devia ter lá na rubrica, tempo que levei para preparar todo o projeto, né? Devia ter, né? E que isso não seja a gente falar sobre as partes agora desse final da conversa.
também acho que abrir como que se faz não é um desincentivo. Não, de Na modo verdade é um algum, estímulo de falar que sim, a gente tem que entender hoje que o artista contemporâneo é também Saber administrar produtor, isso tudo, isso, né? É um produtor do... Gente, eu peguei, ó, greve de Correios, nós estamos em greve de banco. Vocês não sabem o que é um problema para fazer os pagamentos, sabe? Porque todos os pagamentos têm que ser na boca do caixa, eles não fazem. Então eu estou pagando as pessoas em mãos. Eles assinaram hoje 7 recibos, cada um. E tudo isso Sabe? Então faz parte, você né? aprende, é muito legal. Eu estou aprendendo tanta coisa, eu aprendi tanta coisa, sabe? Bom, enfim, eu peguei um monte de coisa aí no meio do caminho, peguei greve pessoal da Polícia Federal, não liberava material para fazer as fotografias, estava preso no Porto de Santos, e o tempo chegando, o tempo passando. Tem um trabalho do Elite que é muito bom, que sempre também resume o Brasil sempre, que é um bode na caixa d'água, que está escrito... Não, desculpa, dentro do Tropicália, que é da diversidade de vivemos, assim, acho que ser artista por baixo da linha do Equador, no Plano Sul, é saber lidar com as adversidades. Sim. E a adversidade é um estímulo construtivo para a elaboração do seu trabalho individual. E eu acho que a gente está, de novo, esses momentos não são singulares, a gente está nesse momento econômico, voltando ao momento da década de 60, 70, 80, onde a construção dava-se a partir da união e da proximidade entre todos os agentes e os pares da arte contemporânea, onde essa força de união era uma força combativa, mas não combativa para destruir, sim uma combativa da faculdade, para chegar no vazio e construir um novo alicerce. Eu acho que eu estou batendo na tecla nesse finalzinho, porque acho que tem como a gente continuar, e eu acho que talvez esse momento seja singular para a gente mudar um estado de coisas, de como está configurado um circuito e um cenário de arte. Isso, de um artista de Ribeirão não poder chegar... Não, vamos tentar agora, né? Se um não pode, então, sei lá, junta todo mundo, vamos tentar bater lá na porta, ficar insistindo, como você quase não conseguiu captar o dinheiro por aqui, tentar dar porque eu acho que juntos a gente consegue, talvez, abrir diálogo com o museu, né? A gente abrir diálogo... O museu ser o lugar de diálogo de novo, não só o lugar de mostra, né? Ele voltar a ser uma grande água, onde todo mundo senta para discutir, pensar laboratórios de nova convivência, né? Laboratórios de... Como já foi, né? Como sempre foi, né? Deixa eu pensar um marco com os amigos, né? Exato, o próprio Outro MASP momento, já né? foi, né? Com Barros Ou os próprios artistas, né? Também é isso, doutor. Os próprios artistas estavam Isso que acho que a Adriana fez, que eu acho muito interessante, foi muito... vamos conversar com... Ela podia ter chamado, sei lá, a gente pode citar vários nomes de curadores mais renomados para poder vir aqui falar e assinar no catálogo, que é uma prática infelizmente comum que se tem hoje na arte contemporânea. Mas ela trouxe pessoas que acompanharam o projeto dela quando ainda nem era um projeto para ser escrito num edital, né? Não sabia que existia a possibilidade, a gente continuou conversando. Acho que talvez esse momento não singular, mais repetitivo de uma economia fragilizada e uma não certeza de financiamento público traga pra gente essa nova possibilidade de vamos conversar sem ter demanda, sabe? Sem ter que viajar, sem ter data para viajar, data para discussão, vamos simplesmente conversar. Dialogar, né? Vamos discutir. Que é o que a gente viu conversando hoje à tarde toda, né? A gente pode dizer que eu conheço a Carol há uns 6 anos, assim como a Adri conheceu ela em 2010. A gente foi trabalhar pela primeira vez junto esse ano, há 3 meses, 4 meses atrás, mas a gente conversava sistematicamente, sem ter uma demanda. Talvez a gente tenha que retomar cada vez mais essa possibilidade, chance, né? De não ter que conversar por uma demanda que a gente recela. Uma agenda, né? Acho que isso foi muito bom de tudo que a gente veio fazendo. E reflete muito como a Adri fez o próprio trabalho dela, né? Gente, mais alguma pergunta? Não é exatamente uma pergunta, é uma colocação. Sei lá, é pergunta também, mas é uma coisa que eu tô sentindo assim aqui, apesar. Eu vim à tarde, né? Então eu vi as entradas fechadas.
Como eu conheço a Adriana há muito tempo, eu falei assim, realmente ela faria subjugar isso, né? Na verdade, feio da minha parte, mas assim, ela faria mesmo portas fechadas. Mas agora à noite eu estou vendo que, apesar das portas fechadas, das entradas fechadas, elas têm assim, acho que a tonalidade das cores nos remete a uma afetividade. São cores quentes, então as entradas são fechadas, mas nem tanto, porque elas nos traz um calor afetivo mesmo, remete a uma coisa afetiva. Essa então é um espetáculo, porque eu vi de relance assim à tarde. Por detrás desse tecido você vê uma intimidade lá dentro, porque tem uma luminária, tem uma vida lá dentro. Então assim, eu quero dar os parabéns, está super bonito. E também queria fazer uma colocação assim. Ok que as casas, a gente precisa de uma certa privacidade em ter os nossos quartos fechados, entre 4 paredes, para se discutir lá o que tem que ser discutido. Mas será que se a gente começar a pensar, será que se a gente não está assim, muita barreira, portas internas, tem coisa que tem que ser falada no quarto, no banheiro, mas será que a sala não deveria ser um espaço sem aberto, sabe? Assim, eu digo, porque a gente está cada vez mais, o ser humano, muito individualizado. Eu sinto muita assim, solidão nessa coisa de internet, Facebook, não sei o quê, ninguém se visita mais, você não chama uma amiga para tomar raro, você encontrar alguém que tem uma disponibilidade para tomar um café com você, apesar de Ribeirão Preto ser desse tamanho, quente pra caramba, você pode tomar uma cerveja, entendeu? Mas só que ninguém abre um espaço na vida para isso mais, sabe? Tá? A gente está vivendo muito enclausurado, assim, eu sinto. Porque também eu moro sozinha, tem uma série de coisas. Mas será que se a gente começar a fechar tantos espaços internos nas nossas casas, a gente também não vai se sentir meio... Eu, se eu tivesse uma família, filhos, eu gostaria de ter amplitude na minha sala. Eu acho que a gente pode pensar isso... Vou responder rapidinho, depois eu não vou falar, assim. Que eu tentei trazer na minha fala sobre a história da arquitetura, né? A gente vive no Brasil um período de democratização pós-ditadura que veio logo depois do período do modernismo. O modernismo, com as suas máquinas de morar, pensava que as casas iriam ser cada vez menores e se aumentar o espaço comum, que era a comunização do espaço, que é exatamente isso. Você vai para sua casa simplesmente para dormir. O que você faz acontece. O Copan, o edifício Copan é o maior exemplo desse tipo de arquitetura. Então, não só disso, mas da comunização também de várias pessoas de classes sociais morando junto. Mas você tem os edifícios mistos, que é onde o café fica todo embaixo, a lavanderia fica toda embaixo, onde esses encontros e trocas aconteceriam nesse tipo de espaço. Mas como a gente teve uma ditadura militar, um sistema autoritário e totalizante, que tirou a possibilidade do espaço comum, segregou o corpo através da arquitetura. Então você tira a possibilidade de uma universidade acontecer dentro da cidade, você joga ela para um campus fora. Todos os espaços comuns são áridos ou são extremamente grandes. Brasília é longe. Você vai sempre jogando e compartimentando. E o capitalismo pega isso dentro da arquitetura neoliberal e joga ao extremo, que é, de novo, os prédios neoliberais e capitalistas pós-década de 90, te joga cada vez mais para fora desse próprio prédio, que ele se espelha e se mimetiza com a própria estrutura da cidade. Então, é muito mais um projeto político, arquitetônico, do que uma decisão subjetiva, né? A arquitetura conseguiu apartar a casa do corpo. A casa já não... Porque a arquitetura, no seu princípio, é corpo, né? Ela não é edificação, ela não é fundação, ela não é prédio. Ela é o corpo, ela nasce do corpo para o corpo e com o corpo. Mas essas novas possibilidades de arquitetura vão tirando essa possibilidade de estar com o corpo. A gente pode ir na teoria queer aqui e ficar falando da aviação cresciada, a gente pode falar de um monte de como o corpo também é moldado através dessas novas arquiteturas de controle. Mas eu te indico um livro super importante, não estou fazendo biografia, mas vamos lá, o lado de dar aula faz. Um livro do Christian Dunker, que é um psicanalista paulistano que dá aula na USP, que chama O Brasil Entre Muros. Desculpa. Agora eu não vou lembrar exatamente o título, mas é uma psicopatologia do Brasil entre muros, que vai analisar a história
do Brasil a partir das criações de muros. Então ele vai estudar o condomínio, que seria exatamente vender essa ideia que você trouxe, todo mundo está vivendo na partilha desse lugar comum, mas na verdade uns mais comuns que os outros, né? Então a gente partilha um lugar comum a partir da segregação, do distanciamento, Então a porta ela é super importante nesse sentido, que é isso, você pode partilhar os espaços comuns da casa, né? Até determinado momento. Mas para finalizar, que isso é um projeto político, mais do que um projeto individual ou que está sob o nosso controle. Talvez o que esteja sob o nosso controle é subverter esse projeto político, né? Não, e pegando esse gancho que você traz, você fala assim, mas essas portas não são tão, né? Tem um quê de afetividade, né? Mas é muito curioso também, eu nunca tinha visto assim nessa escala, mas quando eu vi a primeira vez, você identifica talvez, aquela porta remete à casa da avó, essa aqui pode ser a casa lá do interior de Minas, né? Você também, a arquitetura, ela tem isso, né? Tem uma identidade. Exatamente, dessas construções, dessas referências, do modo. Então você escolhe uma porta como essa, de fundo, você já imagina uma casa mais moderna, né? De uma arquitetura moderna, talvez, né? Então você consegue criar uma série de inferências, né? De uma construção que cai nesse, né? Reverbera nisso que o Jaime está falando, de quanto que a arquitetura também, ela vai sendo, né? Pelo capital, pelo desenvolvimento econômico, enfim, também ganhando nessas série de... que a gente vai... É muito sintomático de pensar que a arquitetura, de novo, ela não é edificação, ela é antropologia, né? A arquitetura é uma ciência que está muito mais próxima da antropologia e de uma etnografia do que de uma ciência da engenharia, de uma ciência exata, porque ela estuda, se a gente for pegar todo... Ainda mais no Brasil, né? Na história da arquitetura brasileira, todos os grandes arquitetos tinham ou uma formação junto da arquitetura, para pensar no Nova Artigas, o nosso, eu acho, tem gente que não acha, mas eu acho melhor que o Niemeyer, nesse sentido de pensar o modernismo brasileiro. Ele pensava a arquitetura como antropologia, como geografia, e muito menos como uma construção de uma casa com portas, janelas, paredes, muros, jardins. Era tentar pensar não da cidade para casa, sim da casa para a cidade. Então, a casa realmente essa partilha do lugar comum, tanto que ele foi exilado, preso, torturado, demitido da USP durante a ditadura, voltou, teve que fazer todo o concurso de novo, bebeu durante 2 anos e morreu, enfim, teve todo... Isso é sintomático, como os arquitetos eram super perseguidos durante a ditadura. Todos os arquitetos que pregavam a arquitetura modernista no Brasil tiveram que sair tocar. Embora, tiveram que fugir. Você deixa escapar assim, o tapete, tem alguns detalhes assim, pontuais, você fez por querer, ou você tirou a foto do jeito que estava. Não, eu tirei do jeito que estava. Aquela porta ali com o tapete que dá pra ver, aqui você deu uma lâmpada. Não, é do jeito que ela... Aí, lendo o Roland Barthes, né, ele fala do punctum, né, que cada imagem tem. Aí, então, eu considero o punctum de cada imagem. Esses detalhes, que é para onde seu olhar te chama, né? Mas elas são do jeito que elas foram feitas mesmo. Até tinha aquela questão, vamos tirar o tapetinho no Photoshop. Não, vai ficar, ele tá lá. Desde o ruído, né? Aquele ponto de luz é ótimo. Então, ligando um pouco, uma coisa que vocês tinham falado há um tempo atrás sobre a solidão, do tipo de imagem que ela costuma fazer. Será que se a gente vê toda a especificidade técnica que ela coloca, que ela exige no trabalho dela, isso não tem o objetivo de trazer a presença dela para as obras, para a instalação obra e não manter a solidão? Eu acho que... Você diz no sentido da artista... Sim, ela impôs a presença dela não como artista talvez, mas como pessoa que teve naquele lugar e que teve aqueles pensamentos e aquelas reflexões frente àquelas cenas, e ela tentando reproduzir não só aquele momento,
mas os pensamentos e as ideias que ela teve. Eu acho que a arte é isso, a fotografia é isso, né? Deixa eu falar uma coisa que eu li do Thomas Struth. Ele fala que o Thomas Struth é um fotógrafo alemão. A minha fotografia tem muito da fotografia alemã, né? Eu tenho uma referência na fotografia alemã. Antes de eu saber que a fotografia alemã existia, a Juliana Monachese e o Gui Amado já falavam que eu tinha. Aí eu fui estudar a fotografia alemã para conhecê-los. A Carol cita um deles no texto aqui do Entradas, é citado um desses fotógrafos. E o Thomas Struth, ele fala isso, sabe, que é muito bacana. Eu não vou falar as palavras que ele falou, mas que eu não consegui decorar, mas que é muito importante você ver o que há da vida pessoal do fotógrafo, do artista na obra, sabe? Que é isso que você está falando. Tem muito de mim, sim, nas fotografias, nas instalações. Mas sempre, né? Eu acho que o trabalho do artista, ele tem muito do artista, só que eu vejo que alguns trabalhos mais modernos da fotografia, eles param de ter o fim em si para ter o fim no público final. Ou seja, o fotógrafo ele faz as fotos não pensando nele, naquele momento, naquele conceito. Ele faz o trabalho pensando no público final, o que o público final vai pensar. Então, eu acho que aquele trabalho perde um pouco da originalidade, perde um pouco do conceito fundamental que é o que transmite, né, o interior do artista em forma de imagem. Então, mas aí também está a relação, né, entre o autor e a obra, entende? Porque você pode medir, por exemplo, o nível de saturação, né, as várias interpretações e visões que você tem sobre o mesmo objeto. Voltando, por exemplo, dentro da filosofia alemã, né, então nós temos Husserl, Kierkegaard, né, dentro da fenomenologia, ele vai falar justamente isso. O que é o objeto de arte? Quer dizer, a percepção que você, enquanto autora, né, enquanto artista, você tem sobre o objeto. Você entendeu? Então aí você retoma a questão da vacuidade aqui, aquela ideia oriental lá do budismo, né? Na verdade, o que você fez, por exemplo, quando fala assim, que é o vazio que existe entre dois pensamentos, foi o momento do clique da sua máquina que você vai eternizar, porque esse momento é único. Você percebeu? A mesma coisa, por exemplo, quando os budistas lá, né, o sonho de qualquer budista, como a Carol falou que ela quer chegar lá, né? Mas é chegar ao Nirvana, né? Nirvana é o paraíso dos budistas, sabe? É um momento onde se desliga, por exemplo, a mente do corpo e você fica na essência do homem. E a fotografia, quando retratada, ela é isso aí. Aquele momento que ela clicou, ela vai eternizar porque ele é único. E é a percepção dela do mundo, que a fenomenologia fala em percepção do fenômeno, não é? Entendeu? Então, aí, por exemplo, se você fizer uma análise, se eu estiver falando muito, é que eu tenho mania de falar, eu sou meio italiano, tem dia que eu falo com a mão, né? Então, lá, por exemplo, que eu estive aqui visitando a sua exposição essa semana, né? Então deu tempo de eu ficar lendo, cutucando e achando coisa que não existe, né? Não, existe também, existe também. Aí, então, assim, os outros podem achar que não existe, né? Então, por exemplo, quando eu estava olhando lá as janelas, né? Então, o que pode se observar? Quer dizer, quando você fala no análise estrutural da narrativa, dentro de uma perspectiva semiótica, você tem que trabalhar dentro do contexto, né? Então já começa aí que a sala é escura, né? Aí você vê, por exemplo, você observa, né, que existe entre o escuro e o claro, você viu que essas imagens são claras? Né? Existe a janela como o elemento de intersecção, né? O elemento de intersecção, inclusive, tentando disfarçar e embasar um pouco, né? Embaçar, como vocês falaram lá, a imagem, porque nós temos, assim, dentro dessa perspectiva semiótica, nós temos quem está vendo o mundo interior e quem olha através da janela tem um mundo exterior. Então vem aquelas restrições que a Carol falou,
sabe, isso que a colega disse aqui, sabe, dos nossos preconceitos, da nossa rigidez, né, que a gente tem. Para parar? Aí você vê, por exemplo, que nós temos um mundo interior nosso muito cheio de recalque, de valores, que a gente não exterioriza. É o caso das divisões aí da colega, da casa, né? E que lá no mundo, por exemplo, mundo exterior, é diferente, porque o nosso mundo interior é um, e o mundo exterior ele é mais claro, ele é mais livre. Você viu que existe a questão da liberdade, né? Inclusive as próprias cores, né? E aí eu venho aqui para essa sala, eu saio de lá e venho para cá. Então aqui nós temos uma sala clara, né? Mas nós temos as portas também como um elemento de intersecção entre o que existe dentro de nós enquanto interlocutor e aquilo que existe de trás da porta. Você percebeu? Quer dizer, o que existe de trás dessas portas? Então depende muito da sua concepção e os seus valores, entende? Né? Dos seus filtros, né? Entendeu? Depende da sua própria concepção de mundo, inclusive. Quer dizer, se é um pessimista, ele vai achar que é um inferno lá dentro, sabe? Agora, se for um meio doidão, lá dentro está tendo uma surubada. Então, você percebeu? Quer dizer, depende muito da maneira como você percebe o objeto de análise, né? Então, por exemplo, se você, como ela disse assim, né, que você vai construindo a sua obra, né? Mas não, eu já penso diferente, né? Que o próprio, por exemplo, o próprio Kierkegaard, né, da filosofia alemã, ele fala que a obra existe no momento que você imaginou ela, sabe? É uma escultura, por exemplo, você vê uma escultura, o artista vê a escultura, um bloco de pedra, mas para ele a obra já está pronta. A mesma coisa, você foi construindo, né? Mas ela já existia dentro de você, ela já existia. E isso existe dentro de nós, não é? Aí vem aquela questão, por exemplo, do nível de saturação da obra, né? Quanto mais bate-boca dá, mais polêmica dá, melhor, porque o nível de saturação dela é alto. Não é? Porque a mesma coisa, por exemplo, porque na verdade eu sou professor de português, sabe? Também, né? Além de outras coisas, né? Fala na questão da análise das obras clássicas, né? José de Alencar, Machado de Assis, tarará. Se ela tivesse um nível de saturação limite, jamais existiria 500 mil teses, 1000 dissertações e tudo mais. Quer dizer, é inesgotável o nível de análise, entendeu? E essa percepção, por exemplo, ele é marxista roxo, né? Entendeu? E o discurso dele está assim, claríssimo. Eu sou da oposição mesmo. Eu sou amiga dele, nem tinha percebido. Você percebeu? Então eu acho que a obra de arte, realmente você faz uma análise, principalmente essa questão antropológica, muito séria, que pouca gente entende. Entendeu? Tanto, eu não sei se tem professor de português aqui, né? Mas quem trabalha com linguística, por exemplo, sabe, né? Essa questão do Roland Barthes que você falou, né? Eu acho que tem aquela visão também que para mim não interessa o que a Adriana quis dizer ou não. Isso quer dizer, por isso que as obras clássicas. O artista está presente ao momento, de novo, que eu acho que é uma cuidade, o artista está presente pela sua ausência. Pela ausência, você entendeu? Não interessa o que você queria dizer. Aliás, diga-se de passagem, eu já falo para meus alunos. Nunca você vá numa vernissagem e pergunta o que o artista quis dizer com aquilo. Isso aí é dar um atestado de ignorância. Não interessa, eu não quis dizer nada, entende, né? Eu já ouvi muito artista renomado falando, eu não quis dizer nada, você vê o que você quiser aí, você entendeu? Né? Então, eu acho que a essência da obra está aí, não está num trabalho autobiográfico. E também deve pensar o quanto que ela está a favor de uma desconstrução mesmo, né? Não, aliás, o ideal, por exemplo, para a pessoa que vai visitar
quando ele sai numa exposição, é melhor ele desconstruir mesmo, entende? Chegar e desconstruir e criar o seu próprio conceito daquilo que ele está vendo, entendeu? Porque você ficar falando o que os outros falou, não está te levando a nada, não é verdade? Aí, só para parar de falar, né? Não sei se vocês viram, mas se vocês já leram aqui, o livro antigo do Herbert Reed, chamado A Redenção do Robô. Então, porque ele trabalha essa questão, por exemplo, a questão da massificação do ser humano, que a colega falou. Quer dizer, só a arte poderá recriar o homem, entendeu? Porque é através da sensibilização. Porque nós, a cada dia, nós estamos nos fechando, né? Daí, então, vai criando-se os cubículos, né? Então, você vê, por exemplo, que o Japão chegou a um certo ponto, né? Onde as pessoas estão tão fechadas dentro dela, que o chefe da família, ou então o cara lá, o homem ou a mulher que está com o saco cheio, ele vai lá por uma parte, mas lá não é a parte não, lá é caixate, né? Porque eles entram dentro de igual um caixão. Igual um caixão. É dentro de uma caixa, eles entram, vai lá tem ar-condicionado, tem música, tem tudo que você quiser. Só não pode trepar lá, entendeu? Porque só cabe ele. Só cabe ele. Só cabe ele. Mas você vê, a questão, por exemplo, da questão da massificação e destruindo o ser humano que existe dentro de cada um de nós e a nossa própria sensibilidade. Nesse sentido, a gente falando dessas obras que são atemporais e tudo, acho que esse livro da Essência do Robô, eu já vi no filme do Godard, o Jabu Salou Sarajevo, que ele faz toda uma leitura, que é muito bom, que ele viu. E pensando nisso, da arquitetura como, falando isso, né, massificação do ser humano a partir dos compartimentos, o filme Alphaville, né, do Godard, que a possibilidade de se viver num lugar onde existe paz é a anulação de toda a possibilidade de expressão de sensações. Então você não pode ser triste, você não pode ser feliz, você não pode sentir raiva, você não pode amar, para poder viver num lugar aonde impera a organização. Então acho que é exatamente isso. A obra de arte, quando ela... Olha, que eu quase não uso essa palavra, a Carol não conhece, eu vou usar essa palavra, acho que cai bem. Ela tem a ausência do referente, do artista, para dar um referente transhistórico, um corpo, né? Ela vai falar de um corpo que é reatualizado. A gente lê o Euclides da Cunha, José de Alencar, todos esses hoje em dia você consegue realmente atualizar ele nessa questão. Eu vou ter vergonha da próxima vez, não. A Adriana falou a questão do filme lá, Esperando Godot, né? Uhum. Esperando Godot, ele surgiu, não do tempo dos três, mas do meu tempo, né? Com a Cacilda Becker, imagina da época da Cacilda Becker. Ela que representou o Esperando Godot no teatro, né? Representou no teatro, e é uma peça belíssima, né? Você vê, porque foi naquela época do teatro absurdo, já lembra, eu falo, né? O pessoal do teatro absurdo, né? Do Plínio Marcos, tudo aquele povão lá, né? Então, na peça, é um horror, né? Porque o teatro absurdo era um cenário assim, não tinha nada, era tudo preto. E a peça inteirinha são ela conversando com um interlocutor. E na verdade, esse Esperando Godot, sabe o que é Esperando Godot? Justamente está esperando alguém para cobrir essa ausência. Você entendeu? Então é esperando alguém para cobrir um vazio que existe entre nós. A peça inteirinha é assim. O que é o próprio vazio, né? Porque o próprio vazio de né? Então é sempre... Então, em busca de, sabe, aqui toda a humanização, a questão, por exemplo, do ser, né? Sabe? Do ser, quer dizer, o cara ser realmente quem ele é, sabe? Né? E não viver em cima de condicionamentos, de regras que são chamadas comportamentos sociais adequados, né? Então, quer dizer, por detrás disso aí existe a máscara, né? Então, Esperando Godot, por exemplo, no teatro não vai ser. Que é aquela mas coisa. pega o filme para vocês verem, por exemplo, como que é profundo o sentido da existência humana, sabe? Né? A questão da existência humana, né? Entendeu?
né? Agora, isso que o colega falou aqui, que o artista faz as coisas visando o fundo, né? O final, né? Se for mais ou menos isso que eu quis dizer. Tem artistas hoje, Eu né? associei mais a algumas obras modernas. Não generalizei. Não, eu também, isso aí, por exemplo, quando eu vejo um negócio desse aí, quer dizer, ele já faz com o objetivo de autopromoção. Então aí para mim não tem valor, sabe? Entendeu? Eu acho que tudo bem, ninguém faz as coisas para achar que todo mundo é feio. Não, mas também esse negócio de, sabe esses caras que pegam uns pincéis e joga lá, e vai lá e faz um risco e depois fala que é arte moderna, aquilo ali é merda. Tem uma coisa também assim que o senhor estava falando, essa questão de construírem a gente, né? Que é isso, você tem que fazer isso para agradar não sei quem, você tem que usar tal roupa, social, né? Essas regras, né? Você tem que usar tal roupa por causa disso, cabelo, assim. Então é uma questão de desconstruir isso daí, né? Porque te constroem assim, e aí você vê que a tua essência não é isso. Aí o colega pode entrar com a teoria dele, que aí é a desconstrução da identidade. Não é? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu achei muito interessante na fala da Adriana, que ela disse assim: quando você coloca a sua arte pro mundo, ela não é mais sua, ela é do mundo. Aí eu gostaria de saber como é que você lida com isso, porque é um desprendimento total. Ô Cri, Mas não é desprendimento. Não. Mas é porque assim, quando a gente necessário. constrói uma obra de arte, porque eu sou arquiteta, minha formação é arquitetura. Nossa, é difícil você desvencilhar. Parece que aquele negócio que você fez é teu, mesmo que ele esteja lá em construção, eternizado, assim, uma obra lá que você fez, um projeto e virou uma construção. A gente passa e fala assim, nossa, essa obra é minha. É difícil esse rompimento. A primeira vez que eu vendi uma obra minha, eu chorei muito. Então é ao longo do processo. Eu chorei muito assim. Eu sou besta. Porque foi muito barato. Aposto que não foi por isso. Acho que foi pelo cordão umbilical que teve que cortar mesmo. Foi não. Eu sofri muito a primeira vez. E aí, Mas eu acho que o que a gente faz são filhos mesmo, assim. Você faz arquitetura, eu também faço. Então a gente sente realmente que aquilo é uma extensão da gente. A arte, queira ou não, tem uns que dizem que não, tanto assim, mas é autorretrato, é o próprio artista se colocando, né, até um certo ponto, porque na verdade você nas exposições não tem o artista do lado da obra para dizer o que ele pretendia, ou tudo ou toda a pesquisa que está por trás daquilo. Então, na verdade, você vai estabelecer relações com essa obra dependendo da sua formação ou do seu entendimento do mundo. Então, tem instâncias de como você lê essa obra. Se eu nunca entrei no museu, a minha relação com essa obra é uma. Se eu fiz já um ano de artes, eu já vou olhar para isso diferente. Se eu sou artista, eu vou olhar isso com outro olhar. Então, assim, são instâncias de leitura que você vai fazer, mas é sempre a partir do olhar do público. Então, na verdade, não é que ela constrói a obra até o momento que ela expõe, como todos os artistas. Acho que o desprendimento vai até no momento que ela tá ali. Ela mostrou, já não era, é mais ela sua já nesse foi. sentido, porque a leitura é do outro, Então, não é mais sua. A leitura é a partir do repertório de quem vê. E pegando nisso, né, Nilton? Não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que a gente tem uma trinca para tornar algo arte. Tá? Alguém que fez, um lugar que mostra e alguém que vê. Sim, se falta um desses três momentos, não tem. Não existe, a obra de arte não existiu. Assim, Aguardava no seu Mas ateliê. você pode repetir pra mim quais são os três momentos? Quem faz, um lugar para mostrar e quem vê. aqui, nós E aqui se agora. tiver um quarto, quem compre, melhor. Assim, pra você não voltar. Mas eu acho que se tem. Mas se o quem compra claro. passa do quem não vê, né? Eu acho que ela tem que ter um domínio público para gerar um debate, para gerar um. Daí eu acho que isso. Quando ela cai no domínio público, não é domínio público não, quando ela cai nesse lugar do público,
aí não tem mais como. Mas Aí eu acho- ela já é do é. mundo mesmo. Aí ela Mas eu fico já- super feliz, né, de ver um bate-papo desse e ver você falar, vim à tarde, volta para discutir o trabalho e traz essa questão de que as pessoas precisariam se rever, estão se fechando muito. Então a arte proporcionar Sim. esse tipo de... Isso, claro. Esse distanciamento que, Tá vendo? que o Essa senhor função falou. Né? pública da arte. Isso é uma função pública. É. A chuva. Gente, olha! Sabe que quando você pega o sentido da palavra projeto, né? Projeto, né? Dentro, por exemplo, daquela perspectiva fenomenológica, vamos dizer, projeto, quando você faz um projeto, ele significa projetar. E ao projetar é lançar para o mundo. Daí então, a obra, quando você lança o projeto, ela se transforma em arte, obra de arte, ela não é sua, ela é do mundo. Ela não é mais minha. Percebeu? Então, quer dizer, então o sentido mesmo de projeto é projetar no sentido de lançar para o mundo. Então deixa de ser seu. Senão, O mais curioso é que assim, a gente está vendo a Adriana está tendo essa experiência, se ela expuser esse trabalho, se esse trabalho em outro lugar, em outra situação já vai ser um outro trabalho. Né? E isso eu acho que às vezes fala assim, mas está expondo o mesmo trabalho, não é mais o mesmo trabalho. Cada hora ele é inédito, né? Cada vez que ele vai apresentar. E ela vai Fora, assim, ganhando. só que eu não consigo parar de pensar nesse trabalho aqui das portas, é que o clique da Adriana, quando olhou para essas portas, o campo de captura da máquina é muito maior. Tem o momento da edição de tudo que vem depois. Então, o limite da porta está na fotografia apresentada aqui, mas que teve uma edição, esse corte. E aí, negar a própria arquitetura onde essa porta estava. Então, na verdade, eu estou falando de arquitetura a partir das portas também. E eu nego essa arquitetura e quando elas vêm para cá, que a gente até falou no bate-papo aqui, que isso aqui se transforma numa coisa quase cenográfica, porque essa parede, ela para mim me remete em fachada e a porta está nessa fachada que agora é branca. Então, quer dizer, vai estabelecendo relações, e a Carolina está falando também de quando vai para outro lugar, e vai dialogar com esse outro espaço, porque essa porta, ela não é como um quadro colocado na parede, ela está estabelecendo uma relação com o piso e com a sala. Então aqui ela tem uma outra relação. Ela se especializa Então, e a Adriana potencializa a porta, ela nega o resto, que eu acho isso muito bonito. Tá muito bonito o trabalho, tá demais. Obrigada. Nós precisamos fechar por causa do horário, a gente resistiu aqui bastante. Queria dizer que na nossa programação, no dia 13 de novembro, que está próximo, nós temos a próxima exposição aberta aqui. Convido a todos para estarem aqui na abertura, se não puder venham depois, que é uma exposição especial sobre os 40 anos do Salão de Arte de Ribeirão Preto. É uma curadoria minha com a Liliane Benetti, que é de São Paulo, onde a gente fez uma escolha de obras de todo o acervo que foi prêmio dos 40 anos. E depois dessa exposição aberta aqui do acervo, ela se estende até o começo do ano, e lá a gente vai lançar no comecinho do ano, talvez fevereiro, provavelmente, não tem data certa, o livro comemorativo dos 40 anos do Salão, que é um PROAC também. E então eu espero todos vocês aqui de volta. Muito obrigado mais uma vez pela presença de Obrigada, todos. gente. Obrigada. Oi, Jair.